Você estudou direitinho a reportagem? Eu li reportagem. Então, sai da headline e lê a reportagem. Que quando faltar a reportagem, dá uma investigada. E eu faço a resposta, Pedro. Você faz a pergunta, eu faço a resposta. Se você quiser interferir, eu vou interferir no meio da pergunta. Então, posso terminar? Claro. Então, vamos lá. Seguinte, como que cobra de um banco a inscrição? Você tem que ver os benefícios. Você sabe os benefícios? Então, tem que estudar os benefícios. Eu não sou titular desse banco, ele é um MVP. Sabe o que é MVP? Mínimo produto, não é isso? Mínimo viável do produto. É um teste. A sua proposta, então, para a pobreza, para a miséria, para as pessoas que estão morando na rua, que estão precisando de ajuda, é um negócio de coach, mudar a mentalidade. Acredito É que isso? vai rolar. Minha senhora... Você pode me explicar, por favor? Posso. Eu não estou entendendo. Então, você é uma pessoa que vai ser contemplada no meu governo. Você tem que entender que tem gente desocupada, tem gente trabalhando, tem gente empreendendo, tem gente sendo um empreendedor serial e tem gente que vai aprender a investir. Tudo bem, candidato? Tudo ótimo. Eu queria voltar a um assunto que a Malu já até começou a introduzir, a sua condenação lá de 2010 por furto, né? Na sentença, o senhor disse na Globo News que nunca oferiu lucro, que era uma relação de trabalho ali. E na sentença, o juiz fala claramente ali que o seu objetivo em participar do esquema ali era ganhar dinheiro fácil. Então eu queria devolver para o senhor isso. O objetivo ali era esse mesmo, era ganhar dinheiro fácil? Eu ganhei um salário de R$350 e não tinha dinheiro para pagar advogado. Tô com a minha carteira de trabalho aqui, se você quiser, que você é um cara investigativo, eu te dou ela aqui no intervalo, você tira a foto dela inteira, eu vou te mostrar uma coisa, até para te ajudar nisso aí, que aí mata o assunto. Dia 1º de maio de 2003, eu tinha 16 anos de idade e a carteira estava assinada. Eu fui mandado embora desse emprego, eu era operador de áudio e por uns 6 meses eu fui prestar serviço para essa pessoa, né, na condição, né, de confiança, de alguém que eu já conhecia. Da igreja, né? Era o pastor de jovens da época. E aí, eu, muito jovem, querendo ajudar em casa e pagar minha faculdade, entrei nisso, foi uma latada na minha vida, me envergonho de ter envolvido com esse tipo de gente. Só que na hora que acabou isso, eu fui processado, né, por longos 13 anos, isso foi assustador para mim. Você vai pegar a minha carteira de trabalho, no mesmo ano, está registrado como atendente call center. E eu fiquei quase 8 anos numa companhia. E aí o que acontece? Se eu fosse o bandido e quisesse dinheiro fácil, eu ia arrumar serviço de carteira assinada para quê? Então você pega meu imposto de renda, você vai ver que está ali declarado o que eu ganhei na carteira. E fui crescendo e fui um dos melhores funcionários dessa companhia. Então eu não tenho nadinha para me curvar para bandido, eu não sou bandido. Se você investigar e achar o que eu tirei de alguém, porque os candidatos, né, de forma deselegante e desespero, porque todos caíram na pesquisa e eu estou subindo igual um foguete aqui na cidade de São Paulo. Eu tô perguntando coisa do processo, não tem nada a ver com o candidato. Mas eu tô te falando. Mas aí eu faço a resposta, Pedro. Você faz a pergunta, eu faço a resposta. Se você quiser interferir, eu vou interferir no meio da pergunta. Então posso terminar? Claro. Então vamos lá. Eu tenho uma história de trabalho digna, tem 13 anos da minha entrada de carteira de trabalho até a minha saída. 13 anos, certo? Os candidatos falam, você roubava velhinhas. Eu nem sei quem são essas pessoas. Eu trabalhei para um cara, que esse cara fez isso, inclusive cobriu cadeia, foi condenado. Eu fui prescrito porque não tinha nenhum crime na minha vida antes disso. Inclusive, eu não dei conta de ter uma defesa... O senhor prescreveu por causa da idade. É porque se você tiver antecedente, você não deixa responder, cara. Eu fiz direito para ouvir o que você está querendo me explicar. Deixa eu terminar de responder, ué. Fiquei 5 anos na academia, deixa eu te ensinar. Você tem atenuante se você não tiver nenhuma passagem antes. Eu nunca tinha passagem. Então, se você deixasse eu responder, eu ia te explicar que isso é um atenuante. Segundo, menor de 21 anos. E você sabe o que aconteceu? Se eu tivesse uma defesa técnica, se eu tivesse um Nelson Williams que está sentado aqui, eu nunca ia ser condenado nisso aí. Sabe por quê? Porque a condenação foi na primeira instância. A gente não chegou aí para o trânsito em julgado. Significa o quê? Não existe condenação transitada em julgado. Por isso que eu estou te explicando. Então eu termino a resposta te falando. Isso não vai fazer diminuir nenhum brilho. A imprensa está pegando áudio disso. Eu já não fui condenado, prescrito e não foi nem transitado em julgado. Eu estou em paz em relação a isso. Certo. Sabe, ano que vem vai fazer 20 anos disso. E todas as vezes que vocês tocarem nisso, eu vou dar uma ferida. Precisamos revisitar os áudios do Petrolão, do Mensalão, e reviver a moralização desse país. E eu te agradeço pela pergunta, Pedro. Então, com isso, Pedro. Eu queria voltar um pouco aqui. Hoje tem uma reportagem do Metrópolis falando de um banco que não é banco e que, diz a reportagem, está associado ao senhor, né? Que é um banco que cobra das pessoas R$45 para abrir conta num outro banco. E aí esse outro banco não cobra e tal.
Eu queria perguntar o seguinte, por que você está associado a um banco que cobra das pessoas, um suposto banco, que cobra das pessoas para abrir conta em um terceiro banco que não cobra? Você estudou direitinho a reportagem? Eu li a reportagem. Então, sai da headline e lê a reportagem. Que quando faltar a reportagem, dá uma investigada. Seguinte, como que cobra de um banco a inscrição? Você tem que ver os benefícios. Você sabe os benefícios? Então tem que estudar os benefícios. Eu não sou titular desse banco, ele é um MVP. Sabe o que é MVP? O mínimo produto, não é isso? Mínimo viável do produto. É um teste. Eu nunca lancei esse banco. E só das pessoas saberem que está rolando esse teste, elas foram lá e se inscreveram. Elas têm vantagens em pagar. Então, qual vantagem tem alguém pagar? Várias vantagens, tem que olhar, eu não acompanho o banco. Pagar para abrir uma conta que é de graça em outro banco, por que eu É por isso que eu estou te falando, o nível de ignorância do que está acontecendo, pegar a headline faz com que você fique vendido na informação. Mas a reportagem não diz isso. Mas se o senhor mesmo está dizendo entra que lá não você sabe... e olha lá, por que a pessoa paga? Não é para ter, porque o Nubank é de graça, o Inter é de graça. Vou te explicar. Mas o futuro do Brasil... Nessas portagens. É o seguinte, eu não faço parte do quadro social, ele é um teste. Mas não é isso que o senhor disse. O senhor falou eu já estou explicando para vocês, ele é um já teste. está autorizado já, tem muito o Asas, negócio. o A Asas. gente nem fica fazendo propaganda para não parecer camelódromo digital. É isso mesmo. Ela então tá em teste ou tem muito negócio? Eu sempre falei, tá em MVP. O que eu faço? Eu testo o sócio, eu testo... É porque você vai mexer com operação financeira, você precisa de... Banco Central no caso de banco, não? Não entendi. MVP no caso de banco também precisa de autorização desse. É assim, é um banco digital. Ele não precisa dessa autorização, ele precisa de ter uma conta piscina e a conta piscina é do Asas. Não tem nada de errado nisso. As pessoas pagam pelos benefícios. Depois você dá uma olhadinha nos benefícios, vai que você faz lá, vai ser da hora. Seguinte, nos Estados Unidos tem 10 anos. Não, né? Fazer em teste. É melhor esperar testar, né? Não vamos fazer um negócio em teste. O Lehman Brothers quebrou, a Companhia das Índias Marítimas foi a maior empresa do mundo, já quebrou. É normal quebrar as empresas. Eu não tive a felicidade de ter essa história de quebrar nenhuma empresa. É o seguinte, agora vai aparecer de tudo. Vocês querem pegar áudio de processo de 20 anos atrás, façam o que quiser. Pergunta para os Ubers dentro da cidade de São Paulo, para os taxistas, pergunta para os recepcionistas. Aonde eu entro, as pessoas ficam fazendo assim, ó, no debate, ontem o cara segurando a câmera assim, eu tô com você, mas não sei para pegar o que vocês quiserem, que eu não tô nem aí. Não tá pegando o que quiser, é um negócio do qual o senhor pode faz ficar à parte. vontade, eu já expliquei, todo mundo que me acompanha... Inclusive, o senhor se vangloria de ser um empresário bem-sucedido. Eu estou muito feliz, eu quero que o brasileiro tenha a oportunidade de ter banco. É o seguinte, os Estados Unidos tem 10 mil bancos, aproximadamente. No Brasil tem quantos? 12? Tem 140 instituições financeiras. Por que o brasileiro não abre a mente? Todo mundo pode fazer isso, todo mundo pode ter um banco. Todo mundo pode empreender, todo mundo pode prosperar. Eu vou te mostrar aí, seu filho vai prosperar, a senhora vai prosperar. Conta comigo, vai ser o governo da prosperidade. Amanda. Candidato, por favor, o senhor concorda comigo que mudanças climáticas é talvez o assunto mais importante hoje em dia? Eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, por que o seu plano de governo só tem uma menção a isso, extremamente vaga, que é revitalizar os parques que já existem, despoluir o Rio Tietê? Não sei como é que isso vai acabar com mudanças climáticas, enfim. E se o senhor acredita que isso existe, que de fato existem mudanças relacionadas ao clima? O que é mais importante são as pessoas. Em segundo lugar, o ambiente onde elas escolheram viver. Toda grande cidade no Brasil, ela foi edificada ao lado de um rio. Eu sou o único candidato que está falando que vai resolver isso aí. Se o governador Tarcísio fizer como os outros governadores e não conseguir limpar esse rio, eu vou criar uma empresa pública da cidade de São Paulo. Por quê? Porque a cidade de São Paulo é o maior cliente da Sabesp. Se a gente não conseguir limpar isso com o governo do estado, eu vou assumir esse compromisso publicamente. Mas limpar o rio não tem nada a ver com, por exemplo, tem mais de 200 mil famílias que moram em lugares em que pode ter deslizamento de terra, em que pode ter enchente, que tem que ser tirado desses lugares e ir para outros lugares. Quando eu respondi do hidrogênio, é porque se você pegar a questão ambiental num lugar, você vai trazer essa informação limitada. Se você, por exemplo, pegar um teleférico nas comunidades, você vai entender que é uma solução limpa. É sustentável. Nós vamos, quando você fala dos parques, tem mais de 110 parques na cidade de São Paulo, vários estão um lixo. Eu tenho que elogiar. Alguns nas regiões mais nobres estão de parabéns, mais nobres. As mais afastadas das regiões nobres, a cidade está suja. Nós precisamos de mudar na educação a questão de tratar lixo, todo mundo tem que aprender. Nós precisamos de acreditar nessa solução que o Tarcísio criou para a privatização de uma parte da Sabesp. Para quê? Para a gente fazer essa universalização do saneamento básico. A maioria das famílias de periferia não tem isso. A gente tem mais de 1000 mananciais aqui na região metropolitana que viraram esgoto. Eu sou a pessoa mais interessada e a que mais está falando disso. Nós temos que terminar o Rodoanel, sabe por quê? Porque os caminhões precisam de passar do lado
em área de risco, por A favor? gente precisa de ajudar, urgente. E como? 41 mil imóveis, posso responder? Tem 41 mil São imóveis. mais de 200 mil famílias. Deixa eu te explicar de onde vai vir. Deixa eu só responder que aí você faz a interpelação. Ou se você quiser fazer primeiro, eu espero. Não, é só responder o que eu tô perguntando, se for Se você possível. deixar, eu vou fazer. Então vamos lá. 41 mil imóveis, algo em torno de 30 bilhões de reais, são os imóveis que a prefeitura tem e não sabe nem o que está acontecendo. Por que tem invasão em São Paulo? Tem invasão em São Paulo por falta de competência do Bananinha. O Bananinha, para quem não sabe, é o prefeito atual. É alguém que tem perfil de vereador, não tem pujança, não tem estado de presença, nem presença de comando. É alguém que não entende de gestão. Não é a pergunta que eu fiz, né, candidata? Deixa eu terminar, Mas mulher. se você responder, eu deixo o senhor vamos fazer terminar. o seguinte, eu vou Senão, responder. Então, podemos ping-pong. passar a pergunta pro próximo, porque o senhor não tá respondendo. Então vamos lá, ping-pong então. 41 mil imóveis, a gente precisa permutar essas áreas para conseguir colocar vocês num lugar melhor, tirar vocês de alguns esgotos, dar uma vida melhor. A gente tem 41 mil imóveis, só para você entender, você que está assistindo. A dimensão de 41 mil imóveis, a região metropolitana de São Paulo tem 28 mil quadras. É como se tivesse um imóvel para cada quadra da Prefeitura de São Paulo, mais 12 mil imóveis. É muito imóvel, é muita incompetência. Tem muita área, tem área para colocar vocês. Eu vou tirar vocês disso porque eu já faço. E o senhor acredita em mudança climática? Você não respondeu isso É ainda. muito simples, se você enfiar carro o tempo inteiro, você vai criar um efeito estufa aqui, é claro que vai acontecer isso. O que eu acho insuportável é alguém militar com o clima, igual milita com assuntos querendo politizar coisa que não precisa. A gente precisa de limpar os mananciais. Eu sou o único candidato que está falando isso, não tem nenhum outro que está falando isso. Limpar os mananciais, a gente precisa criar esses empregos para parar com esse fluxo de 7 milhões de casas na cidade. Os bolsões é para diminuir a poluição dentro da cidade, não tem como. Certo. Seguindo nesse assunto, não é muita coincidência que todo mundo que está em volta de você, que está sendo investigado, é por tráfico de droga ou ligação com o PCC de alguma forma? Sabe o que é coincidência? O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, teve a chance de acabar com o PCC e foi um bunda mole. O que tem a ver isso? O que tem a ver? Ele é vice-presidente do Brasil e tem... O que tem a ver ele com o seu É caso? o que eu tô te falando. Ele deixou o PCC proliferar dentro dessa cidade. A culpa é dele. Claro, ele teve a chance de acabar com o pessoas próximas PCC. a você então, são próximas Amigo, ao PCC. né, em relação a mim, não. Esses caras tomaram as perguntando usinas. em relação Eu tô a você. respondendo. O PCC tomou usina, tomou posto de gasolina, tomou televisão, tá tomando tudo. Tá lá Tomou dentro seu do partido. governo. Tudo bem. Tomou partido. Então Vocês não estão tem falando o do que meu fazer presidente? isso, então não tem nada pra fazer. Calma que eu tô respondendo. Eles alegam que o meu presidente tem ligação com o PCC. Ô, Leonardo, se você é do PCC, por que você teve despejo na sua casa? Cadê o dinheiro do PCC pra te ajudar, cara? Isso cabe ironia com um assunto tão sério, Total. candidato. Bunda mole do Alckmin teve a chance de extirpar o PCC e não teve coragem. Você sabe, Alckmin, que você é o bunda mole e não teve coragem de fazer o que precisava ser feito. Agora tem que aguentar o PCC. Como tá infiltrado prefeito, em como é que o tudo. senhor vai lidar com o vice-presidente da República se o senhor está num programa que é o maior programa de entrevistas da TV brasileira, chamando o vice-presidente da República de bunda mole? É porque ele mesmo falou que o maior corruptor da história é o presidente que ele entrou na mesma chapa. Você falou com a sua boca que o Lula é pior do que bunda mole. Você mesmo, você era um cara de caráter, porque o Dória, que é o titular do governo da Prefeitura de São Paulo hoje, ele te traiu, você teve que fazer esse acordo maluco para estar dentro da presidência da República. Você falou do Lula com a sua boca. Candidato, o senhor não acha que o eleitor se assusta um pouco com essa sua Tem que Você assustar. tá falando de tem que Dória, só assustar? tem aqui duas pessoas que foram do governo Dória. Ótimo. E as Então- pessoas vão morrer por causa disso? Eles foram Pergunta durante se elas andam anos. com Dória hoje. Eles também vão passar foi no processo fazer eleitoral. Pergunta se eles andam com Dória hoje. Quem é o Dória de verdade? Esse governo até hoje é do Dória. E vai cair esse governo do Dória, do Bruno Covas, e esse herdeiro aí não é homem suficiente para ser prefeito de São Paulo. Pode deixar comigo que eu vou governar essa cidade. Pedro, pode Candidato, vou fazer uma pergunta para o senhor. Todas as vezes que saem alguma relação do senhor, seja empresa, seja os seus colegas, você sempre as afasta de você. Nunca fiz isso. Assim, Acabou de tô fazer. falando, por exemplo... Afastar, eu falei pro Cariani, Cariani, eu tô com você, cara. Se Mas, tiver por exemplo, do seu partido, que é o presidente do seu partido, Eu tô no você partido ainda. afasta a questão da própria questão das fraudes que foram condenadas, questões bancárias. Você falava que você só tinha um trabalho ali de manutenção. Então foi condenado pessoal, e acabou o assim, assunto. Se você for prefeito da cidade de São Paulo, é assim que você vai lidar com possíveis problemas numa administração numa cidade tão grande. Então, por exemplo, se um secretário seu tiver alguma acusação, algum envolvimento, se algum funcionário, se alguém de uma subprefeitura, você também vai falar, bom, eu não tenho nada a ver com isso. Você vai lavar a mão dessa maneira ou você vai Parece assumir o Lula, responsabilidade? Você falou o quê? Parece quem? Não tenho nada com isso, Parece não quem? conheço, não Qual sei. nome você falou? Lula? Lula. Parece o Lula. É o seguinte, todo mundo tiver envolvimento vai ser apurado. E na apuração, se tiver cheiro
vai ser desconectado. É assim que eu faço na vida privada. Alguém falou, você só saiu lá quando você foi para a Polícia Federal porque você delatou os caras. Eu não tinha nada para fazer, só falar o que você estava fazendo. Agora é o seguinte, existe uma infiltração do crime organizado nessa cidade, que vocês não têm noção. Chama organizado porque o Estado virou as costas para o povo. E como só colocaram bandidos na política, eles criaram um organismo que não consegue mais parar. O que a gente vai ter que fazer? Essa é a última geração do crime. E nós precisamos, com educação, mudar a cabeça das pessoas para ninguém, absolutamente ninguém, conseguir ser captado por eles. Essa é a última geração do crime nessa cidade. Doa quem doer. Nós vamos mudar a educação, nós vamos mudar emprego, nós vamos colocar a identidade esportiva em todos os jovens na escola pública. É o único jeito da gente sair desse PCC. Esse PCC, a partir de agora, todo mundo que mexeu o saco com isso é patriotas contra os comunistas. Não, o PCC é primeiro comando da capital, uma organização não, bem que você tá complicada. Falando. O que eu tô falando é Pablo contra os comunistas, patriotas contra os comunistas. Comunismo não tem nada a ver com isso, Amanda. Pode perguntar. Por favor. O senhor já falou que a solução da África é mudar o mindset, mudar a mentalidade. Né? Acabar com a miséria lá seria só mudar a mentalidade. E na sua proposta de governo tem uma coisa muito parecida que chama, entre aspas, Jornada da Prosperidade, para trazer abundância para as pessoas que estão em necessidade, para ter uma visualização de uma nova realidade, motivando a pessoa a deixar a pobreza para trás. É um papo de coach, de ex-coach, desculpa. Eu quero saber, candidato, efetivamente o que o senhor vai fazer de combate, de política de combate à pobreza e se as políticas que existem hoje vão ser mantidas, se o senhor for eleito. O Boulos, do debate da Band, falou, eu quero agradecer ao presidente Lula, porque o Boulos, o presidente Lula, porque ele acabou com a fome. Ontem no debate ele falou, eu quero acabar com a fome. Tá ficando maluco, Boulos? É o seguinte, fome as pessoas sentem 3 vezes por dia. Se não der trabalho e não der progresso e não mudar a mentalidade dessas pessoas, eu não sei se você, Amanda, já experimentou a riqueza. Eu vim da pobreza. Eu já experimentei isso. Qualquer pessoa consegue, desde que deixe de ser um qualquer um. Agora, nunca na história do Brasil, em 500 anos, alguém de verdade falou que ia promover o povo. O Lula enganou a gente. Eu vim de escola pública, já acreditei que empresário é explorador, já acreditei que os Estados Unidos é imperialista e que Karl Marx, aquele gigolô, era alguém que tinha uma grande coisa para nós, para mudar esse país e esse mundo inteiro. Então, se é uma pessoa que mora na rua, que está precisando muito de ajuda, mudar a sua mentalidade, ela pode conseguir. Sim, o Sabará já tirou 3.500 pessoas da rua. Se você às vezes for no McDonald's comprar seu McLanche feliz, você vai andar de cara com alguém da Cracolândia que saiu de lá. E, inclusive, eu pareço uma pessoa falando, o prédio de 1 quilômetro de altura. Imagina quantos portugueses vieram aqui no Brasil, chegando de caravela, os índios olhando e falando, o que é isso? Aí você imagina o cara do avião chegando, falando assim, não vai ser 60 dias a atravessar o Atlântico, vai ser em 8 horas. Aí imagina o cara do foguete em 2. Por favor, deixa eu te falar a sua proposta, gente do futuro é muito diferente. A sua proposta, então, para a pobreza, para a miséria, para as pessoas que estão morando na rua, que estão precisando de ajuda, é um negócio de coach, mudar a mentalidade. É isso? Minha senhora. Você pode me explicar, por favor? Posso. Eu não estou entendendo. Então, você é uma pessoa que vai ser contemplada no meu governo. Você tem que entender que tem gente desocupada, tem gente trabalhando, tem gente empreendendo, tem gente sendo um empreendedor serial e tem gente que vai aprender a investir. Na Europa, mais de 70% das pessoas investem. Nos Estados Unidos, mais de 50% das pessoas investem. No Brasil, 3%. Sabe o que significa isso? Não te ensinaram a mexer com dinheiro na escola pública. Eu vou te ensinar. Sabe por quê? Porque essa é a maior bandeira para prosperar esse país. A esquerda odeia que você entenda de dinheiro, porque o próprio presidente Lula falou que quem ganha mais de R$4.000 não vota nesse tipo de partido. Se você me der a chance, nós vamos extirpar essa esquerda desse país. Candidato, essa uma espécie de teologia da prosperidade, ela existe em muitas igrejas evangélicas, mas não exatamente com essa roupagem que o senhor traz no seu programa. Tem vídeos do senhor batizando pessoas em piscinas, outros que o senhor tenta fazer cadeirantes se levantarem, depois o senhor culpa a pessoa por não ter conseguido. Em recente entrevista ao Flow, o senhor disse que vai prosseguir com essas práticas, inclusive de velórios, como o senhor disse, tentando ressuscitar pessoas. O povo de Deus, o senhor se diz temente a Deus, mas diz que não está em nenhuma igreja. E tem muito respeito por essas questões litúrgicas, tem muito respeito por questões de ritos. E o batismo é um rito muito sério. O senhor não teme que eles achem que o senhor está fazendo chacota da religião para se autopromover? Eu quero pedir para todo o povo de Deus entender que eu não subi em nenhum púlpito de nenhuma igreja para pedir voto de ninguém. Eu vivo isso. Eu sou um cristão, eu nunca vou negar oração para ninguém. Jesus falou o seguinte, vocês farão obras maiores. Eu não estou misturando religião, quem trouxe esse assunto foi vocês.
eu estou falando. Eu sou cristão e eu peço a ajuda de todos os católicos, todos os espíritas, os evangélicos que acreditam no cristianismo. Sabe por quê? Porque Jesus não dividiu o pão, ele multiplicou. E o comunismo é dividir aquilo que a gente tem para idiotizar as pessoas. Eu peço o socorro de todos os cristãos dessa cidade, do estado de São Paulo e do Brasil. Nós precisamos combater essa praga de comunismo. Nunca me envergonharei de responder uma oração para alguém. Se a pessoa não recebeu, eu vou continuar orando. Eu quero ver, sim. Quero ver milagres acontecendo. Eu nunca tirei proveito disso. Nunca tirei proveito, só para ajudar as pessoas. E eu vou continuar. E vocês têm que respeitar a minha fé. Porque se alguém fala que vai num terreiro fazer um despacho, ninguém tira sarro. Só tira sarro de quem é crente. Só tira sarro de quem é evangélico. Na escola, na quinta série, eu nunca concordei que a gente veio do macaco. Aí sabe o que acontecia? Eu ouvia, você é um crentinho. E eu sempre defendi minhas convicções e quero que todo mundo pense. Eu quero que todo mundo tenha liberdade. Eu sou cristão, sim, e eu acredito nisso e nunca vou curvar minha cabeça para isso. E viva a liberdade nesse país. Viva a liberdade. Muito obrigada, candidato, pela entrevista.